Podemos dizer que 3-0 é uma goleada? Pois é, o Grêmio sofreu 3-0, um revés muito forte do Corinthians. Não era esperado. A gente, como torcedor, e até outras pessoas conversando, imaginava aí que o empatezinho, o Grêmio ia conseguir segurar o Corinthians, que vem embalado com uma grande atuação no Campeonato Brasileiro depois de ter sido eliminado das Copas, conseguiu ajustar o time, ficou focado somente no Brasileiro e aí deslanchou. Mas o Grêmio vem ainda aos trancos e barrancos tentando se manter e ficar longe da zona de rebaixamento, e agora, nesse último jogo, era a busca pela classificação na Sul-Americana. Tomou 3-0. Deixa eu te contar esses detalhes, mas eu preciso que vocês, antes de mais nada, dê o like, se inscreve, ative as notificações e compartilhe o vídeo. E quero saber também, comenta, vocês ainda acham que o 3-0 é goleada? Porque realmente foi uma goleada, foi digna de ser goleado. O Grêmio, o Renato surpreende, né? Cheguei, ó, pra vocês verem, tô com a pulseirinha, ainda cheguei agora da Arena, tava esperando terminar as coletivas, passar alguns jogadores, depois já tá tudo no meu Instagram. Mas voltando aqui, o Grêmio ainda passou dificuldade com o Corinthians. O Renato surpreende na escalação do time, né? Ele coloca um 4-3-3, eu posso dizer assim, ou um 2-4. E eu fiquei muito surpreso quando ele coloca Kaique, João Pedro, Pedro Jeromel, Gemerson e Reinaldo, Dodi e Vila Sante, Soteldo, Pavon, Martin Bright White. O time totalmente aberto. E Diego Costa, isso, estava faltando um e o Diego Costa. Então foi num 4-2-4 praticamente, mas ele queria que o Soteldo voltasse para ajudar na armação e o Pavon também. Poderia ser até um 4-4-2, com os dois voltando, né, descendo para ajudar os dois volantes aqui. Então faria mais ou menos assim, enfim. Na marcação o Grêmio entrava num 4-4-2 sim. O Diego Costa se portou bem no primeiro tempo, mas o Grêmio tomou um gol, né? E ali se perdeu de vez, apesar de que teve um pênalti a favor do Grêmio em cima do Soteldo, que nem o VAR chamou, o árbitro mandou seguir o lance, deixou por isso mesmo, enfim. Mas o Grêmio quando tomou o primeiro gol, parece que desandou a maionese. Desandou tudo, o Renato não conseguiu ajustar o time, ele tenta mudar, ele muda no segundo tempo, ele bota o Franco no lugar do Diego Costa e recupera o sistema no 4-2-3-1 ou no 4-3-3, enfim, com o Franco tentando armar o jogo, tentando fazer um jogo de aproximação. As coisas não funcionam, o Corinthians joga da forma que ele quer, depois que ele faz o gol ele recua um pouquinho, chega forte, chega duro, e, né, com jogadores de força, velocidade, saindo pelos lados, quando tem espaço no meio, a bola em profundidade na lateral. O Memphis Depay, infelizmente, no futebol brasileiro está sobrando demais o holandês. Ele dribla, ele pedalou, ele cortou para o lado, cortou para o outro, cruzou, brigou, chutou, fez um golaço de voleio que assim, que para mim ali já era o fim, né? O time do Grêmio estava parado, ninguém chegou para dividir, todo mundo ficou esperando para ver o lance dele. Ele teve tempo de a bola lá em cima, ajeitar o corpo para fazer um voleio e ninguém chegou para dividir com ele naquele terceiro gol do Corinthians. E a gente consegue entender que a mecânica não funcionou. Esse jogo de aproximação, de toque, um chega próximo do outro, não funciona. O time do Grêmio não é por falta de preparação física, não é isso. No Grêmio não, é que o Grêmio, o Renato quer que todo mundo vá no aproximação, só que esquece que tem outros jogadores que já estão manjando esse tipo de situação. E sabe quando o jogador que pega o jogador um pouco mais lento, ele demora para fazer isso e aí consegue recuperar a bola. E aí isso eu falo de jogadores que demoram para pensar nessa situação. Ou não está tendo muito próximo, né? Não estão tendo os 4, 5 jogadores fazer esse trabalho. E normalmente com 2, 3 fica mais fácil de roubar. E aí o jogo ficou todo ele espetado no segundo tempo para o Soteldo. No primeiro, o Christian Pavon brigou muito, lutou, deu carrinho, errou o lance, depois acertou o lance. Ele se entregou ao máximo para esse time no primeiro tempo, mas não funcionou o time do Grêmio. E o Renato preferiu tirar o Diego Costa para botar o Franco e deixar o time espetado com o Pavon de um lado e o Soteldo do outro e o Martin Bright White,
que também brigou, lutou, tentou fazer a bola, quando chegava nele, chegava toda mascada, era difícil. O Grêmio teve 3 chutes a gol de perigo, mas no segundo tempo ficou tudo no Soteldo, aquela mesma de sempre, larga no Soteldo, ele dribla e cruza para dentro da área. O Reinaldo foi, no primeiro momento, estava indo muito bem, no segundo tempo se perdeu, o Grêmio tomou o segundo gol, aí todo mundo perdeu a cabeça. Depois o Renato tira o Pedro Jeromel, que era uma noite de festa de Pedro Jeromel. Ele tira o Pedro Jeromel para ser aplaudido por todo mundo, né? O pessoal cumprimentou ele por seu último jogo. Ele sai e aí ele coloca o meia, bota um salve, né? E recua o Vila Sante como zagueiro para jogar do lado do Gemerson. O Gemerson foi mal também. O fato é que deixou tudo muito claro, né? As coisas se repetiram na arena contra o Corinthians, ficou escancarado os erros defensivos do Grêmio, bola cruzada nas costas do zagueiro, bola em velocidade, o Grêmio não tem velocidade, o Grêmio não tem o homem forte de marcação, o Grêmio não tem jogadores de força e velocidade. O Grêmio não tem um jogador de força e velocidade que era para ser o João Pedro, ele não consegue fazer isso. O outro é o Rodrigo Eli, o zagueiro, não está jogando. No meio a gente não tem força e velocidade, a gente tem o Vila Sante de velocidade, a gente tem o Dodi de velocidade, mas não tem força para combater. O Franco Cristaldo apanha e cai. O Monsalve é o cara que segura um pouco ainda, consegue fazer essa proteção, mas também sofre um pouco com isso, porque está faltando esse cara. E aí tu vai pro time do Corinthians, tu vê os volantes, os caras são muito fortes, os caras jogam aberto, tem passada longa, eles dominam e já lançam, já saem em velocidade, eles já tocam, já estão lá na frente, eles já dão um pique de 10 metros e estão esperando a bola lá no ponto futuro, eles mesmos se projetam para o ponto futuro, sabendo que a bola vai lá. Isso tudo é uma questão de visão, de treino. E o camisa 10 deles, o Garro, ele só olha o ponto futuro e o time parece que já se conhece, joga, parece que o time do Corinthians joga há 10 anos junto. A bola chega nele, ele olha, bota lá no fundo, depois daqui a pouco ele vai lá pro outro. E o cara tá passando correndo. É algo assim impressionante como os caras jogam fácil. Claro que tem uma movimentação de facilidade de um cara diferenciado como o Depay ou o Alberto, que tem velocidade, mas e aí facilita um pouco. Mas e por que o Grêmio não tem isso? Por que o Grêmio não conseguiu fazer isso? Por que o Grêmio não olhou para os jogadores que tem e ficou trabalhando sempre na mesma função para tentar salvar o ano naquele mesmo episódio? Podia ter sido muito melhor a temporada do que a gente ficar falando sempre as mesmas coisas e identificar que faltou esse tipo de jogador no plantel. O Grêmio não tem esse tipo de jogador no plantel. O Grêmio não tem um jogador de força e velocidade. O Grêmio tem 2 jogadores de força e velocidade. O Grêmio não tem 4, não tem 5. E os clubes hoje que estão brigando na parte de cima da tabela tem 5, 6 jogadores, quando não são reservas. É isso. Então, o vexame, a pancada que o Grêmio sofreu, a perder para o Corinthians de 3-0, é um encerramento de temporada que ficou melancólica. Tu perde, tu fica feliz por não ter caído, triste por ter perdido no último jogo na despedida de um grande ídolo. E o grande ídolo a gente pode falar depois um outro conteúdo, porque o Jeromel tem 10 anos e eu fiquei devendo até nos meus stories, no meu Instagram, para o pessoal a matéria sobre o Jeromel, e eu não consegui entrar no museu que foi feito para ele. Quando eu fui entrar já estava fechado, e aí não consegui entrar e não pude fazer o conteúdo a respeito do Jeromel. Mas enfim, assim como foi depois a coletiva, que nós vamos trazendo um outro conteúdo do próprio Renato, que ficou triste e feliz ao mesmo tempo, ou feliz e triste ao mesmo tempo, justamente por isso, de ter salvado o Grêmio da Série B, não ter ter caído, mas não ter conquistado títulos ou brigado por títulos, né? E acaba se contentando com uma vaga de Sul-Americana. Então é isso. O Grêmio apanha, toma pancada, escancara os erros, escancara o trabalho que ficou nítido, a falta de jogadores de perfil de jogadores que precisa, porque o futebol mudou e esse futebol mostrou nessa temporada que é isso. E os clubes que têm esse tipo de perfil de jogador estão lá nessa parte de cima da tabela. E a gente pode falar de Botafogo, Palmeiras e Flamengo, e aí depois ainda tem o Sport Clube, que conseguiu alinhar isso com o novo treinador, colocando jogadores jovens de força e velocidade, e o Grêmio não colocou, o Grêmio ficou apostando nos jogadores que tinham. E isso atrapalhou tudo o que precisava para poder decolar. Então, e aí vem aquele trabalho sobre as enchentes e tal, que eu já vim falando no vídeo anterior, que o Grêmio teve problema físico,
ficou 20 dias sem trabalhar no período das enchentes, e aí quando voltou a trabalhar, 4 dias depois tinha jogo, e os jogadores não recuperaram, e isso acarretou no restante da temporada um dos principais erros que atrapalharam, né, o Grêmio na temporada de 2024. Bom, tá aí, encerrou o ano, e a gente tem que saber agora se o Renato fica ou o Renato vai. Eu vou trazer isso para vocês no próximo conteúdo, porque tem muito material para a gente falar. Renato, o presidente falou depois da coletiva sobre os jogadores que vão sair, jogadores que vão ficar, quem precisa sair, o porquê, quem precisa chegar, tudo isso a gente vai trazer já nos próximos conteúdos. Fica aí, dá o like, se inscreve, notificações, vem fazer parte, depois a gente volta.